Graça e paz, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar dando sequência ao estudo sobre a fé, mas hoje nós vamos falar sobre a fé no mundo. Fé no mundo. E eu convido você a pegar sua Bíblia para nós meditarmos na palavra do Senhor e aprender um pouco mais sobre a nossa fé. Fé e mundo, coisa que combina? Vamos ver nessa aula de hoje. Gostaria de estar fazendo leitura do texto básico para a nossa lição, que é o de 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa fé vai nos ajudar a vencer as vontades de viver as coisas que o mundo nos oferece, certo? O mundo nos oferece dia após dia muita coisa atrativa que acaba nos levando muitas das vezes, se nós não tivermos nossa fé fortalecida, ao afastamento da presença de Deus, ao afastamento do convívio da igreja, da comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, um termo muito assim que ouvimos bastante é o de mundanidade. E essa mundanidade, ela acaba muito com a fé, ela derruba, ela cria a queda do ser humano em relação à sua fé. Porque as coisas do mundo acabam entrando na nossa vida, acabam entrando na nossa casa e nós deixamos de seguir a Cristo. Então esse termo mundanidade é um desafio, podemos dizer que é um desafio para a fé do cristão, aonde que pode até causar a queda de muita gente, a queda de muitas pessoas, né? Quando se fala queda, é realmente se afastar da presença de Deus, não viver mais debaixo da presença do Senhor. E essa mundanidade, eu tenho uma definição aqui que vai dizer basicamente assim: mundanidade é aquele estado o qual o nosso pensamento é governado pela mente e pela perspectiva do mundo, né? Ou seja, nós vamos viver de acordo com o que o mundo vai nos apresentar. Então, basicamente é isso que seria de uma forma mais coloquial, uma forma mais fora do padrão, né? Vamos dizer assim, uma forma mais tranquila de se dizer, é quando a nossa mente ela acaba vivendo no padrão do mundo, né? Então, e esse termo, né, aí de mundanidade, ele só é voltado para o cristão. Por quê? Porque o cristão, ele a proposta de viver uma nova vida, uma vida regenerada, é lutar contra os desejos da carne, é lutar contra os prazeres mundanos, né, dessa mundanidade. Então, quando o crente ele vive de uma forma onde que está fora dos padrões bíblicos, ele está sendo mundano. A gente costuma ouvir muito isso, né? E essa palavra, ela só existe, né, podemos dizer assim, né, quanto ao povo de Deus, quanto à minha vida, à sua vida, ou de qualquer outro irmão em Cristo. Essa palavra ela vai se aplicar ao cristão, né? Essa mundanidade, ela não só consiste no cometimento de coisas erradas, de práticas erradas, de ilícitas ou até mesmo pecaminosas, tá? Mas a paixão pela inclinação das coisas mundanas. São coisas que a gente pode dizer que não vão edificar a minha vida nem a sua vida, não são coisas que vão nos fazer crescer espiritualmente. Isso pode ser de uma simples novela, como pode ser talvez de uma música, pode ser de tantas outras coisas se a gente for avaliar na nossa vida. E esses sinais, né, talvez de paixão pelas coisas que o mundo oferece, uma música, uma paixão por uma novela, uma inclinação por somente assistir novelas onde que existe muita promiscuidade,
No caso, você não está praticando a promiscuidade, mas você está assistindo e, de certa forma, está compactuando com essa situação. E isso sim é a prática de mundanidade, né? É um termo, a gente costuma falar, poxa, fulano, ou se fala, ou ouve, não, fulano está todo mundano, daquele jeito lá, é um crente, mas é um crente meio mundano. Então seria isso, não só se aplica a práticas pecaminosas, mas a inclinação que a pessoa tem a querer viver ou querer, né, ter coisas do mundo dentro da sua vida. E é uma coisa que tem um texto muito interessante em Coríntios que vai falar. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que vai falar assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, essa é a recomendação do apóstolo Paulo acerca do domínio que o mundo tem. Então, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas essas coisas me convêm. E todas as coisas me são permitidas, mas não vou me deixar ser dominado por elas. O problema da mundanidade é justamente o domínio que ela cria, que ela ganha sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então, eu gostaria também de ler com os irmãos o texto de Gálatas 1, versículo 4, que vai falar assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Esse texto, a gente pode fazer uma referência, né, que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi para justamente nos livrar desse século mau, ou seja, desse presente pecado, como podemos dizer, dessa abominação que existe no mundo. Também podemos dizer que o mundo, né, a salvação, ela veio para nos livrar desse século mau. Então, a palavra de Deus é uma palavra tão recente, se assim podemos dizer, que há 100 anos atrás era uma palavra recente, nos dias de hoje é uma palavra recente e futuramente vai continuar sendo uma palavra recente, porque a salvação em Cristo Jesus, ela veio para nos livrar do mal, do século mau. É claro, a pessoa que vivia há 50 anos atrás tinha uma experiência diferente de vida, mas ainda assim já identificava que aquele século era mau. O pecado já existia, o pecado ele já habitava, ele já trabalhava na vida das pessoas. Vivendo há 10 anos atrás, um século mau. E nós, nos dias de hoje e futuramente, talvez as nossas gerações vão viver também no século mau. E a salvação de Cristo é a única que é capaz de nos manter distante, cada vez mais distante desse século mau. A palavra de Deus também, ela diz que, né, o domínio do mundo já está na mão do diabo. Ele é o príncipe das trevas, ele é o príncipe nesse reino que não existe coisas agradáveis, não existe coisas boas para a vida do cristão. E eu gostaria também de fazer leitura do texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, que é astuto, ele tratou de cegar o entendimento das pessoas para que elas não enxergassem a verdade acerca dos prazeres mundanos, acerca dos prazeres carnais, acerca do que o mundo oferece, para que elas desfrutassem de tudo isso e se afastassem da presença de Deus. Como o texto aqui falou, ele cegou o entendimento das pessoas para que a glória de Deus não fosse resplandecida. Ou seja, as pessoas não teriam conhecimento da palavra do Senhor, as pessoas não teriam contato com a verdade, com a palavra que liberta. E por isso que Satanás ele tratou de cegar a muitas pessoas. Louvamos a Deus porque nós somos conhecedores da palavra do Senhor, nós somos conhecedores do bem e do mal, sabemos as coisas que são certas e erradas, mas nós também temos que estar orando e intercedendo por aqueles que estão cegos espiritualmente. Talvez você tenha algum parente, tenha algum amigo, algum vizinho que vive de uma forma onde que você pensa assim, nossa, está vivendo de uma forma, perdendo tempo no mundo, podendo estar experimentando o melhor de Cristo.
Então, a partir de hoje, você já tem o entendimento que essa pessoa ela é cega espiritualmente. É uma pessoa que precisa ser liberta, é uma pessoa que precisa ser curada espiritualmente. E somente a salvação em Jesus Cristo vai transformar a vida dela. E você e eu, nós somos capazes de falar do amor de Jesus Cristo para transformar a vida de cada um dos nossos entes queridos. Grave isso no seu coração, entenda a responsabilidade que você tem de salvar uma alma, de salvar uma vida, de pregar o Evangelho para que Jesus entre no coração, faça assim faça a morada, a gente não canta na igreja, faça a morada em mim, mas também tenha o prazer de pregar e ministrar o Evangelho para as pessoas, para que o Jesus Cristo que te salvou é o Jesus Cristo também que pode salvar a vida dela. E um outro fato muito interessante também, muito importante, que o crente que ama o mundo, o crente que ama as coisas que o mundo lhe oferece, ele automaticamente, quando ele se inclina para os desejos mundanos, ele está rompendo, ele está quebrando a comunhão com Deus, e ele espiritualmente vai ser uma pessoa caída. É uma pessoa que não vai desfrutar, não quer desfrutar das coisas de Deus, mas prefere desfrutar das coisas do mundo. Ele está rompendo definitivamente com a comunhão com Deus. Não que essa comunhão não possa ser restabelecida, porque Deus ele é misericordioso. Então, no momento certo da vida, essa pessoa, quando ela ama a mais as coisas do mundo, os prazeres do mundo, as coisas mundanas, né? Vive na mundanidade, ela começa a viver distanciada de Deus, ela também vai estar deixando de lado a comunhão. Espiritualmente, ela vai ser uma pessoa caída. E não existe nada pior do que uma pessoa espiritualmente destruída. Uma pessoa onde que não tem paz dentro do seu coração. Não vai ter não tem desejo nem muitas das vezes de viver, vem o desejo de suicídio, vem o desejo de tanta coisa, porque não vai existir paz no coração. E somente em Deus nós vamos encontrar paz, a paz que excede todo entendimento, como a palavra do Senhor diz, ela vem do nosso Senhor. E quando a pessoa ela vive dessa forma, sem a presença de Deus, ela está rompendo, ela está cancelando a comunhão dela com Deus. Abra sua Bíblia em Timóteo, capítulo 4, versículo 4, para nós lermos um textozinho que vai falar sobre essa questão de romper, né, com o relacionamento, com a comunhão com o Senhor. O texto ele vai dizer assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, existem dois caminhos para seguirmos e nós temos a opção de escolher. Ou seguimos o caminho do mundo, ou nós vamos seguir o caminho de Deus. Ou vamos desfrutar das coisas que Deus tem para nos dar, das coisas abençoadoras, e sem contar daquilo que é mais abençoador, que é o que está por vir, né? O futuro, que é quando nós deixarmos esse mundo, vamos ter uma vida maravilhosa ao lado do nosso Senhor. E eu creio que nada nesse mundo vai ser tão prazeroso quanto um dia habitar, como nós falamos lá no céu, habitar com o nosso Senhor. Então um fato muito importante, muito interessante que nós devemos pensar e também conscientizar as pessoas do que vai acontecer na vida dela no futuro. Se ela acha que quando ela morrer, o que vai acontecer? A Bíblia vai relatar fatos sobre a vida daquele que morre sem Cristo, e não é agradável, não é algo que é bom para a minha vida nem para a sua vida. Então por isso que nós temos dia após dia falar do amor de Jesus Cristo, ministrar a palavra de bênção, ministrar a palavra de cura e salvação, para que a porta do coração seja aberta e que as pessoas elas tenham oportunidade de ouvir e reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo, ele diversas vezes ele vai falar sobre o prazer, né, que vem limitar contra a carne, sobre as nossas vontades. Se os irmãos forem ler as cartas paulinas, sempre vai ter alguma referência sobre isso, que os prazeres mundanos, os prazeres da carne, que é uma luta que é travada, né, como eu posso dizer, que nós cristãos devemos nos procurar, nos abster realmente dos prazeres da carne, para nós honrarmos o nome do Senhor. Gostaria de ler com os irmãos também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que vai falar assim: ninguém que limita
se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, aquele que vai limitar contra, podemos dizer, contra os desejos carnais, ele não vai se agradar das coisas desse mundo. Ele vai buscar estar longe das coisas mundanas, longe daquilo que não agrada o coração de Deus. Então, eu e você, queridos, temos que buscar dia após dia agradar o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar estar vivendo em santificação, né? Se abster das coisas mundanas é buscar a santificação. Muitas pessoas falam assim: eu estou cansado de ouvir falar sobre santificação, eu estou cansado até de ouvir falar de ministrar sobre santificação. Mas uma coisa é certa: se abster das coisas do mundo vai nos levar a um processo de santificação, e isso agrada e honra o nome do Senhor. Isso é muito importante para a minha vida, para a sua vida. Isso é importante para que um dia o Senhor olhe para a nossa vida, para nós e fale assim: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Viveu no mundo, no meio do mundo ali, mas não se contaminou com as coisas do mundo. Isso agrada o coração de Deus, e é nisso que nós temos que pensar dia após dia. Será que seria possível fugir do mundo sem sair dele? Será que teria como fazer isso? É uma coisa que nós devemos pensar. A nossa carne, essa carcaça aqui, humanamente falando assim, esse corpo aqui, o seu corpo, ele vai viver numa tensão para agradar essa carne. Mas tem um texto interessante que tem em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que eu gostaria de ler com os irmãos, que vai falar assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, o corpo, a carne vai limitar contra o Espírito. Então, o Espírito Santo que habita dentro de mim, que habita dentro dos irmãos, vai traçar uma batalha muito grande para que a nossa carne ela não seja alimentada, para que os desejos do mundo não venham sobre a minha vida, sobre a sua vida, não entre no nosso coração, para que os prazeres do mundo não entrem na nossa vida. E essa batalha ela é travada dia após dia. A gente pode dizer que assim, é um choque que acontece realmente na nossa vida. E aqui, como o texto falou, que a carne ela cobiça, ela deseja, ela anela, mas o Espírito que habita dentro de nós, ele deseja que o corpo ele seja purificado, que o nosso corpo seja tratado de uma forma onde que o pecado não venha habitar, não tenha as marcas do pecado. Isso acontece comigo, vai acontecer com você todos os dias. É onde que nós temos que pedir força ao Senhor para continuar na batalha, continuar dia após dia na luta, para não resistir contra as ciladas do diabo, para não resistir às ciladas, para que a gente não caia, para a gente não seja, como falei ainda há pouco, nós vemos aqui, de pessoas que quando rompem com o relacionamento com Deus, são pessoas que vão ter sua vida espiritual caídas, Então, a carne ela vai tentar agradar, o mundo ele tenta agradar a carne. Tudo que a carne, tudo que o nosso corpo deseja, que a nossa mente, o nosso coração que é enganoso deseja, o mundo ele tenta oferecer e alimentar. Mas o Espírito Santo ele habita dentro de nós, ele traça de limitar esse espaço aí, traça de romper até com, se eu posso dizer assim, com esse vínculo, com esse desejo, ele tenta tirar esse desejo, e o Espírito Santo ele nos preenche de outra forma. E eu também gostaria de fazer leitura do texto de Gálatas 5,16, que vai falar assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, se nós buscarmos o Espírito Santo, se nós buscarmos viver de acordo com a vontade do Senhor, buscarmos ter a nossa mente sã, buscar ter o nosso corpo são, nosso corpo trabalhar no nosso corpo para que ele seja templo do Espírito Santo, nós vamos viver sem praticar as concupiscências, Então nós temos que ter a nossa mente transformada, renovada, como o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, que os irmãos também podem ler depois aí, vai falar de termos a mente transformada e renovada, e isso vai fazer, isso
essa questão de ter a mente transformada e renovada vem, né, para que nós não nos conformemos com as coisas desse século, vai nos fazer nos manter distante das coisas que o mundo nos oferece. Nós também somos orientados, nós podemos ser orientados pelo Espírito Santo a trabalhar, o Espírito Santo nos conduz a cuidar da vida de outros também, dos mais fracos na fé, para que eles também não se percam na caminhada, para que não se percam se cedendo, aos desejos das coisas do mundo. Então, devemos cuidar do nosso corpo, devemos cuidar da nossa mente, ter uma mente sadia, ter um corpo sadio, manter o nosso corpo da forma que agrada o Senhor, usando o nosso corpo para louvar, porque o nosso corpo foi constituído para louvar e engrandecer o nome de Deus, ter atitudes de homens e mulheres que servem ao Deus Altíssimo, honrando o nome dele. E eu gostaria, para finalizar, de falar de um exemplo de atitude, que é um texto de Daniel, capítulo 4, versículo 27, que vai dizer assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim em teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel, podemos dizer que Daniel se envolveu com política, dizendo política assim, na época, e ele buscou, de certa forma, abençoar não só o povo de Deus, mas também todo o povo que estava cativo ali, as outras pessoas que eram escravos também. Ele não foi injusto, então a atitude de Daniel, até com o próprio rei, foi de abençoar a vida do rei. E nós cristãos também temos que ter atitudes que agradam não só o coração de Deus, mas também que possamos ver que não ser injustos, Então isso, já de não ser injusto, nós já estamos agradando o coração do Senhor. E isso luta contra a mundanidade, contra as coisas do mundo, porque se nós observarmos, as pessoas querem acabar com uma coisa, outras querem destruir, existe um ódio, existe raiva dentro do coração das pessoas, onde que elas desejam, elas anelam acabar com a vida do próximo, se assim dizer. Então, o cristão ele tem que ter as atitudes, boas atitudes que agradam o coração de Deus, atitudes de justiça. O cristão ele tem que ser aquele que propaga a paz, aquele que propaga o amor. Então, isso tudo vem junto com a fé. Eu falei muito do mundo, dos problemas do mundo, mas nós vamos viver combatendo toda essa mundanidade com a nossa fé. A palavra de Deus em 1 Pedro 1,16 vai falar: sede santos, porque eu sou santo. Eu concluo a lição lendo esse versículo porque podemos dizer que a máxima da fé, aonde que podemos chegar assim no mais alto nível para vivermos de acordo com a palavra do Senhor, é a fé. E a fé ela vai nos levar para a santificação. Então por isso que eu li esse texto de sede santos, porque eu sou santo. Aquele que nos criou, ele é santo, ele é perfeito, ele não é corruptível. Então nós devemos buscar isso na presença do Senhor, viver longe das coisas mundanas, porque, como nós falamos aqui, as coisas que o mundo nos oferece vão nos distanciar da presença de Deus, vão nos manter distantes do Senhor. Então que dia por dia possamos buscar mais do Senhor, buscar a presença de Deus, buscar estar cheios do Espírito Santo, porque podemos viver nesse mundo, mas sem fugir dele, mas podemos viver sim nesse mundo, servindo ao nosso Senhor. Eu gostaria de orar por você, ou de orar pela sua família, pela sua vida. Para você que também ouve, que assiste esse vídeo, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, esse é o momento de você se render aos pés de Cristo e ter sua vida totalmente transformada e renovada. Eu tenho certeza que Ele está de braços abertos te esperando, querendo te abraçar, querendo te dar uma nova vida, querendo te dar uma mente transformada e renovada, para você deixar de vez as coisas do mundo, deixar as coisas mundanas que só tem te feito sofrer. E você, querido irmão, que está também assistindo, que talvez possa estar tendo sua fé assim, um pouco meio assim, por causa dos dias de hoje, meio fica meio para baixo, também eu quero orar pela sua vida, para que sua fé seja renovada e transformada. Então feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Amantíssimo Deus, Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito.
por essa escola dominical, por essa aula, Deus, onde que falou sobre a fé e o mundo, onde que o mundo ele só tenta nos derrubar, o mundo ele tenta nos destruir, onde que também falou que Satanás é o príncipe desse mundo e ele não tem nada de bom para nos apresentar. E por isso, Deus, que no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que a nossa mente seja transformada e renovada, que o nosso coração possa ser voltado para o Senhor. E também, Deus, eu peço no nome de Jesus, para que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que ainda não entregou sua vida a Cristo, que possam, Deus, nesse momento, ter o desejo de abrir a porta do coração para que Jesus faça morada, para que Jesus entre com providência, retirando tudo aquilo que não provém do Senhor, para que elas venham experimentar o melhor do Senhor, mesmo no dia de pandemia, mesmo nos dias, Deus, onde que têm sido turbulentos, mas o Senhor está presente na nossa vida, o Senhor está presente na nossa casa, e também, Deus, é o desejo que eu tenho, que eu peço ao Senhor, rogo ao Senhor pela vida dessa pessoa que ainda, Deus, não creu no Senhor, mas que nesse momento está abrindo a porta do coração para que Jesus Cristo faça morada. Deus, meus irmãos em Cristo também, Deus, que o Senhor possa abençoando, fortalecendo a fé, dia após dia, e tendo, Deus, sempre em mente que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, e que nós devemos nos manter distantes do mundo, dos prazeres do mundo, e estarmos mais próximos do Senhor. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua semana que se inicia, e não deixe com que as coisas do mundo te derrubem. Procure a presença do Senhor, procure estar cheio do Espírito Santo, porque Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Que Deus abençoe, um beijão no coração de todo mundo e até a próxima.